Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma parceria entre o CMP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, e a TV Câmara de Passo Fundo, e trata quinzenalmente de assuntos relevantes para a comunidade, em especial para o magistério municipal. E com a proposta de reforma da Previdência feita pelo governo federal, é inevitável que a discussão se estenda aos estados e também aos municípios. Aqui em Passo Fundo, a cidade conta com um instituto próprio de previdência para os servidores municipais. E no programa dessa semana, a gente recebe dois convidados para esclarecerem um pouco para a gente como que é o funcionamento desse Instituto de Previdência, o IPASSO. A gente recebe hoje o Marcelo Eblin, que é bacharelado em Direito, também formado em Administração, pós-graduado em Gestão Pública e que já foi presidente do Simpasso, também dirigente do IPASSO, e o professor Eduardo Albuquerque, que é dirigente do CMP Sindicato e professor da Rede Municipal de Ensino. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite, Ingra. Obrigado pela acolhida. Boa noite ao Eduardo e aos nossos telespectadores. Boa noite, Ingra. Boa noite, Marcelo. E mais uma vez é um prazer estar aqui. Eu gostaria que vocês iniciassem explicando um pouquinho para o nosso telespectador o que é o IPASSO, como que ele funciona, o seu funcionamento. Bem, o Instituto de Previdência ele foi criado em 2001, através da Lei Municipal 3803, de 26 de outubro. A contribuição previdenciária, até respeitando o princípio da anterioridade, o princípio constitucional, 90 dias após iniciou-se a contribuição previdenciária. E é importante ser dito isso porque muitos servidores, principalmente os mais antigos, imaginavam que a contribuição que existia até então para a Capacemo, que é o nosso sistema de saúde e caixa de pensões na época, aquela contribuição não era uma contribuição previdenciária. Pensou-se em previdência no município de Passo Fundo a partir deste momento. Então o Instituto ele conseguiu balizar praticamente um divisor de águas. Ou seja, todas as aposentadorias que aconteceram até essa data de fevereiro de 2002, elas estão sob a responsabilidade do município. Proporcionalmente, o Instituto criou essa possibilidade de angariar, de pagar proporcionalmente essas aposentadorias a partir de fevereiro de 2002. E como que é o funcionamento? Assim, na verdade, o IPASSO ele funciona meio que como o INSS para os trabalhadores que contribuem, que trabalham no regime de CLT, é isso mais ou menos, Marcelo? A grosso modo, sim. Explicando num português muito simples, Ingra, tu tens razão no que colocas. O INSS se refere ao Regime Geral de Previdência Social e, obviamente, o IPASSO é o nosso regime próprio de Previdência Social, vulgarmente conhecido como RPPS. E até acho que é importante a gente ampliar um pouco esse debate, porque agora, quando se discute a questão da reforma da Previdência, a gente escuta algumas pérolas lá fora, né? O estado do Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, nós temos 320 que possuem regime próprio de Previdência. E todos eles, praticamente, nós podemos dizer, com dados do próprio, agora Secretaria da Receita Federal, vão muito bem, obrigado. Dentre os benefícios assegurados, nós temos ali as aposentadorias, as três modalidades, a aposentadoria compulsória por invalidez e a aposentadoria voluntária. Nós temos a possibilidade do salário família, o salário maternidade, o auxílio doença e o auxílio acidente. Isso com referência aos segurados. Nós temos ainda dentro dos benefícios a questão do auxílio reclusão, que envolve também a questão dos dependentes, né? E a pensão por morte. Então, dessa gama de benefícios, o IPASSO ele é responsável unicamente, isso na formatação da lei do município, pelo pagamento das aposentadorias, pensões por morte e auxílio reclusão. Os demais benefícios estão sob responsabilidade do município. Então, é importante nós fazermos essa distinção, porque agora, se discutindo a nível nacional, nós escutamos que a Previdência ela é deficitária, Eduardo. Isso é uma grande falácia, né? Porque nós temos algumas terminologias que são importantes elas serem haver essa distinção.
Quando nos referimos à questão de seguridade social, nós estamos nos referindo à questão da previdência social, assistência social e o Sistema Único de Saúde. Se nós formos considerar o ambiente da seguridade social, obviamente nós estaremos falando em déficit. Agora, quando nos referimos à questão de previdência pública principalmente, ela não é deficitária, muito pelo contrário, ela é superavitária. Pelos números que já demonstrei no estado do Rio Grande do Sul, nós temos aí praticamente uma alocação de ativos, ou seja, dinheiro que está guardado para o pagamento de aposentadorias, aproximadamente na ordem de 13 bilhões de reais no estado do Rio Grande do Sul. 13 bilhões de reais. Então, e vem me dizer que um ambiente desse, ele é completamente deficitário. Então, acho que está faltando agora, a nível nacional, um debate mais amplo, um debate amplo e técnico sobre esse assunto. Porque essa conjuntura política que está sendo atribuída para a reforma previdenciária, e digo isso como especialista da área, realmente foge de quem entende da matéria e foge da complexidade do tema. Como que se dá a contribuição do município e a contribuição do servidor? Porque quando se discute um sistema próprio de previdência, muitas vezes se surge a dúvida de que, talvez o empregador ele está investindo muito mais do que deveria. Em estados e municípios, trazendo essa discussão para estados e para municípios, às vezes a leitura que se tem é de que talvez o município esteja investindo, entre aspas, um valor muito maior do que deveria, que está deixando de ser investido em educação, em segurança, em outros setores. Como que funciona, então, essa contribuição, assim, para ter um esclarecimento? Importante, antes de responder a tua pergunta, Ingra, balizar duas terminologias. Nós temos o INSS, que ele trabalha na forma de repartição simples. Ou seja, tudo que entra no cofre, aos cofres do INSS, digamos assim, no português muito claro, ele é diluído para o pagamento de todos os benefícios. No IPASSO não é assim que funciona. O IPASSO ele trabalha no modelo de capitalização. Como disse, houve esse divisor de águas a partir de fevereiro de 2002, quando efetivamente existiram as contribuições previdenciárias, e a partir deste momento, parte do recurso ele foi destinado para o pagamento dos benefícios previdenciários e boa parte do recurso, posso assegurar assim, na ordem de 85%, desse valor ele foi reinvestido, foi realocado no mercado financeiro, a ponto de gerar uma rentabilidade de valor que pudesse trazer essa margem de contingência que já foi abordado em outros meios de comunicação da cidade e pudesse esse valor assegurar o pagamento futuro dessas aposentadorias. Portanto, tu te referes à pergunta que fizeste a como funciona a contribuição em Passo Fundo para os servidores municipais. O município de Passo Fundo ele contribui com 12,13%. É a contribuição do ente, como nós nos referimos no plano legal. A contribuição do servidor é de 11%. Além do servidor ativo, nós temos também a contribuição do servidor aposentado, que ele contribui com os 11% sobre o valor do teto do regime geral, que hoje é R$ 5.351,31. Então, a boa parte desse sistema paritário de contribuição é que tem feito o resguardo financeiro da entidade para projetar o pagamento futuro dessas aposentadorias. E isto não é um cálculo aleatório, e é também importante ser dito, isso obviamente passa por uma ciência que é o cálculo atuarial, que ele vai dizer quanto que o próprio servidor trabalha com alíquota mínima de 11%, poderia ser mais, e o município também com 12,13%, que a alíquota mínima seria também de 11%. Esse 1,13% corresponde à margem de recuperação do passivo, porque, como disse, vamos trabalhar com um exemplo hipotético. No caso de um servidor que ele tenha ingressado no serviço público, lá na década de 70 ou 80, obviamente quem está pagando boa parte desse provento de aposentadoria é o município de Passo Fundo. Sim. Daí vamos fazer uma construção. Caso não existisse o IPASSO, quem que pagaria essa aposentadoria? Também seria o município de Passo Fundo, mas ele não teria a contribuição do servidor e esse valor não seria diluído dentro do Instituto de Previdência.
Então, obviamente, eu sou defensor, sim, e essa minha resposta não é ideológica, uma resposta técnica. A presença de um instituto de previdência, ele traz sim uma economia para o município de Passo Fundo. Porque se caso o município fizesse a contribuição para o INSS, ele estaria contribuindo hoje com 22% e não com 12,13%. Então, percentualmente, a gente já percebe uma diferença significativa da economia que se faz dentro do município de Passo Fundo com a presença física do Instituto de Previdência. Pode-se dizer, então, que esse sistema ele é viável, tanto para o município quanto para o servidor? Eu até trago um exemplo. Vamos falar da nossa aldeia. O dever de casa dos institutos e fundos previdenciários, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, a Constituição de 88, ela disciplinou no artigo 40, que depois, oportunamente, nós podemos fazer a leitura, caso haja tempo, disciplinando a questão da Previdência. Porém, a primeira regulamentação constitucional, através da emenda constitucional número 2098, ela acontece 10 anos depois, em 98. Depois nós tivemos uma outra emenda constitucional, a 41/2003. Então, boa parte dos municípios gaúchos fizeram o dever de casa. Ou seja, criaram fundos e institutos previdenciários. O que não aconteceu com o governo do estado, que criou um fundo previdenciário agora, recentemente, 2013, o IP Previdência. As contas combalidas do estado do Rio Grande do Sul, boa parcela de responsabilidade deste problema financeiro do estado, deve-se sim à questão funcional, deve-se sim à questão previdenciária, mas não por culpa dos servidores, por culpa de gestões que passaram pelo governo do estado e não fizeram o dever de casa, ou seja, não houve essa discussão mais ampla e não houve a criação deste mecanismo previdenciário. Existe alguma desvantagem nesse sistema de previdência? Eu não vejo. Eu particularmente não vejo. Porque é um recurso blindado, é um recurso fiscalizado, por exemplo, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ele é fiscalizado pela Receita Federal, é fiscalizado pelo ambiente interno das próprias auditorias. Além disso, há um conselho fiscal e um conselho deliberativo, ou seja, não é um ato discricionário de um gestor fazer a alocação de recurso para qualquer instituição financeira. Então não existe no Brasil, até eu me atrevo a dizer, recurso que seja mais blindado no presente momento do que os recursos previdenciários. Obviamente, Ingra, houve momentos anteriores a essas legislações que foram aperfeiçoadas, situações que incorreram, sim, em desvio de recursos. Então, essa, obviamente, é uma legislação que ela está protegendo esse recurso e trazendo, sim, uma viabilidade a médio e longo prazo para que esses recursos realmente eles se destinem para aquilo que eles foram criados. Existe alguma possibilidade de o IPASSO vir a quebrar o município em virtude dessa contribuição feita pelo próprio trabalho dos servidores, né? Porque tem que se ter muito claro, não pode se esquecer quando se analisa essa situação que o município é o patrão nessa discussão, né? Perfeito. Ingra, eu vou dar a minha resposta e eu gostaria da tua colaboração, que se você pudesse ler para nós o artigo 195 da Constituição, que ela fala de uma maneira muito clara de quem é a responsabilidade social, até eu digo, do pagamento dessas aposentadorias. A pergunta que tu fazes, referente ao município tem chance de quebrar? Obviamente que não, porque isso já está orçado dentro da programação financeira do município. O município até pagaria mais se estivesse vinculado ao INSS. Então, há alguns mitos, digamos assim, que são criados não somente em Passo Fundo, e eu acho até isso bastante proveitoso, porque traz a oportunidade de programas como esse, para que um debate técnico de alto nível ele possa ser estabelecido e para que realmente a informação técnica ela prevaleça. Porque num debate do homem médio, como a gente diz, um debate comum, obviamente, se não concorda com o valor ou com o percentual da contribuição previdenciária, há de ser mexido na Constituição Federal. Não há outro mecanismo a ser modificado além desta alteração através de uma emenda constitucional. Então, se tu puderes ler, Ingra, por favor.
O artigo diz então que a Seguridade Social ela deve ser financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, é isso então? Exatamente, por toda a sociedade. Ou seja, através da administração direta e indireta, o financiamento previdenciário ele tem que acontecer através do ente público. Vocês diriam então que esse tipo de afirmação que o Instituto da Previdência do município pode quebrar o município tem alguma influência dessas reformas propostas pelo governo federal e toda essa discussão que ela vem sendo feita até agora? Na verdade, o Marcelo ele traz aqui explicações brilhantes com a questão do que está se passando hoje em termos de previdência. É perfeita essa abordagem porque o que a gente tem tido, né, Marcelo, é só o senso comum prevalecendo. Nós não temos tido a oportunidade de discutir essa questão de uma maneira técnica e mostrando através de números do que realmente nós estamos falando. Mas é óbvio que essas falas que nós temos, ela não se restringe ao município de Passo Fundo ou às pessoas de um modo geral aqui da nossa cidade. Em termos de nação, esse discurso tem sido feito justamente com o objetivo de fazer essas mudanças, fazer com que o Congresso passasse a trabalhar na questão das mudanças, não só previdenciárias, mas junto com elas as mudanças trabalhistas também, e está linkado também outras mudanças que o cidadão não percebe, mas quando se falou lá no ensino médio, na mudança do ensino médio, ela está intimamente ligada à questão previdenciária, porque já lá no ensino médio, Marcelo, se tu observar bem a lei do ensino médio, que foi aprovada, ela fala lá que já o jovem aos 15, 16 anos já esteja no mercado de trabalho. E não é por coincidência que a própria lei e a própria proposta de previdência feita pelo governo Temer já vem com a necessidade de que o jovem aos 16 anos já esteja no mercado de trabalho para que ele possa se aposentar lá na frente com 60 anos. Se tu perceber bem, há um link direto, ou seja, se prepara já um jovem para um curso técnico para que ele de imediato já vá para o mercado de trabalho e para que ele possa trabalhar ainda mais. Um dos grandes objetivos dessa reforma, no meu ver, e sempre converso isso com os nossos professores, é justamente esse, é a questão do tempo de trabalho. É fazer com que as pessoas possam sim trabalhar muito mais, e aí vem a reforma trabalhista propiciando condições de trabalho não favoráveis. Então tu vai trabalhar mais tempo em condições desfavoráveis. Essas propostas todas, elas estão linkadas. Todo cidadão que fizer essa análise, vou fazer uma análise da reforma previdenciária isoladamente, ele incorre no risco de fazer uma análise incorreta, porque tu tem sim que fazer o vínculo com a reforma trabalhista, tu tem sim que fazer o vínculo com a reforma sindical, não é mesmo, Marcelo? A lei das terceirizações, todas elas fazem parte, Ingrid, de um pacote maior de proposta de uma nova matriz econômica para o Brasil, e vou mais além, é de uma nova proposta de construção das relações sociais do Brasil. Então nós temos que estar atentos com relação a isso. Então essa fala não é daqui de Passo Fundo, ela já vem lá de cima e a gente tem percebido isso há tempo, justamente para impor uma mudança que qualquer dado mais preciso financeiro e estatístico mostra que não é bem assim essa história de que ela é deficitária e que com isso vai quebrar o país ou o município. Então é uma falácia, como bem diz o Marcelo. Tá certo, Eduardo, Marcelo, vou pedir licença para vocês. A gente vai para um breve intervalinho, em seguida a gente volta com mais educação e debate, falando um pouco sobre a reforma da Previdência e o impacto que ela acaba tendo na discussão local, no caso do IPASSO. Até mais! Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma parceria do CMP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, e a TV Câmara, e que toda semana traz assuntos relevantes para a comunidade, em especial para a educação pública e para os professores da rede municipal. No programa de hoje, a gente está tratando sobre a reforma da Previdência, os impactos que ela pode trazer aqui para o município, e esclarecendo um pouquinho sobre o funcionamento do IPASSO, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais aqui de Passo Fundo.
A gente está recebendo no programa dessa semana o professor Eduardo Albuquerque e também o Marcelo Eblin, que é ex-dirigente do IPASSO e também ex-presidente do Simpasso. Marcelo, agora esclarecendo para a gente um pouquinho qual que é a atual situação do IPASSO, qual que é o cenário que se encontra o Instituto. Olha, em primeiro lugar, o Instituto ele é superavitário. Eu acho que isso é mais do que importante ser dito. O Instituto, durante todos esses anos, ele foi acumulando uma gordura financeira a ponto de justificar e qualificar o pagamento a médio e longo prazo desses benefícios previdenciários. Todo esse esqueleto, toda essa dinâmica dentro desse processo do IPASSO garante, sim, uma saúde financeira. Falando em números absolutos, que a gente falamos em dados divulgados pela própria Secretaria da Receita Federal, na ordem de 13 bilhões de reais no estado do Rio Grande do Sul, eu imagino que o IPASSO hoje ele deva ter um valor um pouco acima de 350 milhões de reais guardado, projetando esse pagamento de aposentadorias ou os benefícios previdenciários que estão incluídos dentro desse processo. Obviamente, parte desse recurso depende da paridade referente ao município de Passo Fundo, que é corresponsável pelo pagamento desses benefícios. Eu gostaria de saber, assim, os professores municipais, eles ficaram com muitas dúvidas frente a essa questão da reforma da Previdência, se pode ter alguma alteração aqui na Previdência dos servidores do município. Eu gostaria de saber, Marcelo, se os professores, eles correm algum risco de ter a aposentadoria especial alterada, que é um direito adquirido, né? É uma questão muito perspicaz querer responder essa pergunta no atual cenário que nós estamos vivendo. Haja vista, já foram duas redações encaminhadas a nível de Congresso. Quem sabe poderíamos ter uma terceira. E dessa redação que está tramitando a nível de Congresso, exclui-se a questão dos servidores municipais e servidores estaduais. Obviamente, a tentativa do governo é de unificação das legislações, tanto ao que se refere ao regime geral e ao regime próprio de previdência, que poderá acontecer um prejuízo. Isso, na minha visão, como técnico, é líquido e certo, porque há um fundamento muito claro por parte do governo querendo trazer a ampliação do tempo de contribuição e o tempo de serviço. Então, obviamente, isso vai trazer um impacto drástico, né, para essas categorias. E frisando nessa questão do regime geral e do regime próprio, Ingra, é importante também ser trazido assim, uma construção cronológica de como as coisas aconteceram. O regime geral, a grande crítica que nós fazíamos à questão de 2, 3 anos, era na questão do fator previdenciário. O fator previdenciário ele foi para o espaço. Trazendo uma perspectiva, praticamente unificando o regramento que nós, servidores públicos, tanto professores como servidores do quadro geral, nós já sofremos essas alterações, como eu já frisei no bloco anterior, primeiramente pela emenda 20 em 98, e a emenda mais drástica foi a 41 em 2003. Que ela trouxe a possibilidade de paridade somente para os servidores que haviam ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Os servidores que ingressaram um dia depois, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2004, eles não têm mais a questão da paridade. Ou seja, é calculado as 80% maiores remunerações de julho de 94 até a data presente. Então, a paridade para os servidores públicos que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2004, ela já não existe. Nós estamos falando de paridade somente para aqueles servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003. Então, o que se imagina? Ampliar o tempo de contribuição. Eu acho que é mais uma questão, talvez, de ordem política do que técnica. Unificar o tempo de contribuição de homem e mulher, que está sendo também uma grande discussão, ao meu ver também. Por mais que se traga um dado técnico, que é a questão da expectativa de vida, principalmente a atividade da docência, os inúmeros laudos e aposentadorias por invalidez, e vou ficar com dados, inclusive, daqui de Passo Fundo, são assim estrondosos.
Imaginar que um professor ele vai ficar trabalhando em sala de aula até os 60 anos de idade, 65, quem sabe, que não se sabe até qual é a redação que poderá ser aprovada e se a reforma acontecerá com todos os acontecimentos agora dos últimos dias. Então eu vejo que isso é uma questão que está sendo tratada de uma maneira muito rasa. Né? O debate ele deveria ser mais ampliado, porque a questão previdenciária ela tem outras viabilidades, isso a nível estadual e federal, porque eu insisto, os regimes próprios de previdência eles estão redondinhos. Essa é uma preocupação e uma demanda da categoria, né, Eduardo? Todas essas questões, essas modificações que vão interferir diretamente na questão do professor, né? Veja bem, o Marcelo traz esses elementos e é bom citar mais uma questão com relação ao que diz o projeto atual, porque a gente pode ser que amanhã nós tenhamos uma terceira proposta, uma quarta, não sabemos. A conjuntura política ela é muito complexa e não se sabe. Está totalmente instável, né? Estável e nós não sabemos quais são os arranjos que estão sendo feitos. Nós, o cidadão comum que está aqui se digladiando nas redes sociais, fazendo a sua torcida por A ou B, nós somos simples peões nesse complexo jogo. Nós não temos poder de decisão nenhum e por trás dos bastidores, provavelmente agora, nesse momento, né, Marcelo, estejam sendo feitos alguns acordos que, à luz da razoabilidade, nós não aceitaríamos nas nossas discussões. Mas o que eu quero trazer é que o projeto atual diz o seguinte, que se os estados e municípios em 6 meses não fizerem a sua reforma, passa a valer a reforma federal. Então, obrigatoriamente, os municípios vão ter que mesmo os que já têm a sua previdência, vão ter que fazer alguma movimentação, porque é isso que diz a redação, salvo alguma outra interpretação dessa lei. Então isso de fato é um perigo e é essa a razão por que nós estamos nos antecipando no debate, mostrando a viabilidade do nosso instituto. E uma outra questão que eu quero trazer, que é preocupante, quando se fala em o professor permanecer mais tempo em sala de aula. Muitas pessoas podem nos questionar e, na verdade, a sociedade questiona muito o funcionalismo e coloca o professor que ganha nível de estado, 1.000 e poucos, aqui no município 2.000 e alguma coisa, ele coloca o professor como no mesmo patamar que um funcionário público, que um juiz, mesmo funcionário público que um promotor, que ganha lá seus 20, 30 mil. Juízes nós sabemos que tem 5 mil de ajuda de residência, ajuda à moradia. Que por si só já seria mais do que o salário do É mais do que nós vamos nos aposentar, a maioria dos professores aqui do município. Nós não somos da mesma categoria dos juízes, dos promotores, dos políticos, dos vereadores, daqui de Passo Fundo, inclusive, dos deputados. Nós não pertencemos, salarialmente falando, a essa classe. Nós estamos juntos com os soldados, os trabalhadores da polícia, os soldados, não os coronéis. Coronéis também não. É o soldado raso lá, o professor raso. Nós estamos nesse nível salarial. E é sob essa ótica que nós temos que entender. Ora, um professor ficar aos 65 anos dentro de uma sala de aula, ele não tem essa condição. E aí provavelmente vão nos perguntar, mas como tu pode afirmar isso? Faça um exame, o senhor mesmo, e passe numa escola particular. A escola particular hoje, qualquer escola particular, ela tem as condições de trabalho das mais difíceis para o professor. São uma jornada de trabalho extenuante, tu leva todo um trabalho para final de semana, para as noites. E se tu passar numa escola particular hoje, tu pode observar, raramente você vê um profissional com mais de 50, 60 anos trabalhando. São todas pessoas jovens e início de carreira que têm ainda uma condição física, para aguentar um dia a dia de uma professora. Eu vou trazer um exemplo aqui, Marcelo. Uma professora de educação infantil, que atende alunos de 5, 6 anos, 4, 5 anos, de manhã e de tarde. Isso é uma jornada terrível e extenuante. Demanda para você ser um bom professor, tu precisa estar fisicamente e psicologicamente preparado. E obviamente que a pessoa tem os seus limites. Toda pessoa, o ser humano, aos poucos o seu limite vai diminuindo. Então não é aceitável sob o ponto de vista humano e sob o ponto de vista de saúde
que o professor aos 60, 65 anos ainda esteja numa sala de aula com 40 alunos, 45 alunos. Então essas questões a sociedade tem que levar em consideração toda vez que fala mal do professor, ou coloca o professor no mesmo patamar de um juiz, de um coronel, de um promotor, o que não é verdade. Qual que é a prospecção, então, das categorias, tanto do magistério quanto do funcionalismo no geral, para um cenário como esse, então, em que podem vir aí mais reformas, que podem alterar a sua vida funcional e adiantar em um bom tempo a sua aposentadoria? Eu entendo, Ingra e Eduardo, que nessa perspectiva brutal que todos os servidores estão sendo acometidos, realmente, se não houver a unificação de um debate, não houver realmente argumentos técnicos para discutir prós e contras da reforma, será a maior atrocidade cometida contra trabalhadores. Né? Isso tanto na iniciativa privada como servidores públicos, porque se refere bem ao Eduardo, trazendo essa questão da saúde do servidor, tanto do quadro geral, mas principalmente do magistério, pela carga excessiva em sala de aula. O número de aposentadorias por invalidez que aconteceram nos últimos anos no município de Passo Fundo, para mim, são dados acabados sobre esse assunto, porque boa parte dos professores se aposentaram por invalidez, pelas mais diversas doenças possíveis. Isso também acontece no quadro geral. E você querer potencializar ou majorar a idade desses trabalhadores aí, se percebe que não é meramente considerando a expectativa de vida. Eu até, seguindo a mesma linha, mas trazendo um outro elemento, eu vejo que o alerta ele foi ligado em 2007. De que forma? A Lei 11.457, de 2007, ela foi uma lei que ela acabou trazendo uma mudança na questão da Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Receita Federal, desvinculando a questão previdenciária do Ministério da Previdência e trazendo para dentro da Receita Federal. A grande intenção, talvez a maior de todas, que em nenhum momento eu escutei a nível nacional algum técnico projetar isso, e os próprios dados talvez corroborem com a minha argumentação, porque no momento, Eduardo, que você quer nivelar todas as questões que envolvem o regramento do regime geral de previdência com o regramento do regime próprio de previdência, acabando com o fator previdenciário no que se refere ao regime geral, praticamente há um processo endógeno de unificação de regramento. Se imagina que isso quer ser feito unicamente no plano normativo. Daí, em 2007, se cria, até foi um termo bastante abordado na mídia nacional, a super-receita, trabalhando com a questão tributária dos contribuintes e trabalhando também com a questão previdenciária. O que nós percebemos? Que a intenção do governo, me atrevo a dizer, é criar uma superprevidência. É chegar no momento em que o regime próprio ele se unifique com o regime geral. Ou seja, porque o governo, obviamente, ele deve estar faminto, famigerado, digamos assim, por todos esses recursos. Como eu mencionei, os municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, totalizando algo em torno de 13 bilhões de reais. Brasil afora são X bilhões aí, considerando todos os regimes próprios, tanto a nível de município como a nível de estado. Quer dizer, qual o governo que não vai querer mexer ou não vai querer prospectar esses recursos para seus cofres? E eu acho, Marcelo, que é importante que o telespectador também faça a seguinte análise. Nós vivemos, de fato, assim, um momento conturbado do país. Não é um momento de incerteza. Um momento de incerteza nós vivemos lá atrás. Atualmente a República ela se implodiu. Os partidos políticos basicamente não existem mais. Os tradicionais partidos políticos eles estão fora do jogo político. Há uma reconfiguração de forças e nessa reconfiguração de forças, ao meu ver, o governo desempenha um papel tão somente de promotor de medidas
das quais o real mentor disso tudo é o grande capital nacional e internacional. Vou te dar um exemplo. É muito difícil para uma empresa... E eu ouvi isso num noticiário. Os comentaristas que são favoráveis às reformas, de tanto falar, eles acabam se traindo. E eles disseram, é muito difícil para uma empresa multinacional vir aqui para o Brasil e encontrar essa condição hoje que tem o Brasil em termos de proteção do trabalhador. Uma previdência do modelo que está, leis trabalhistas da maneira que são colocadas. Eles já verbalizaram isso. Isso é verdade. O capital internacional, e quando se fala em investimento no Brasil, é importante que as pessoas também saibam. Quando se fala, o mercado reagiu. Esse mercado não é o empresário aqui do Brasil, o empresário aqui de Passo Fundo, que muitas vezes se ilude que essas reformas é para ele, não é para ele, as reformas não são, é para o mercado internacional e as grandes corporações. O único capital que está atento a isso e está ganhando muito dinheiro de imediato é o capital especulativo. Aquele que anda de país em país, saqueando os países, e daí quando ele vê que não é mais possível, ele vai para outro país. Então nós temos que ter em mente essas relações, né, Marcelo? Exato. Para a gente ter um futuro. Mas futuro, Ingra, é muito difícil. As condições sociais e políticas hoje não permitem que a gente faça nem a previsão do que vai acontecer semana que vem. Exatamente. Imagina daqui um mês, daqui um ano. Existe então uma posição de cuidado a nível municipal por parte dos servidores também, levando em consideração essa questão dos 6 meses de período aí após a aprovação da reforma da Previdência, caso ela aconteça, e até agora o desenho é para que ela aconteça logo ali na frente. E isso faz com que a gente convoque sempre o nosso professor, o magistério municipal, para que ele discuta essas questões, fique atento e fique mobilizado. Nós não podemos perder a mobilização achando que agora o Temer vai cair. Não. Isso são tudo conjugações políticas que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A mobilização, senhor professor, ela é essencial para que possamos logo ali adiante garantir os nossos direitos. Os professores que vêm se mostrado muito mobilizados nas últimas manifestações e nas últimas uniões de movimentos que aconteceram aqui em Passo Fundo, né, Eduardo? Nas últimas duas, né, Marcelo? O magistério municipal tem que ser novamente parabenizado. E ao contrário do que dizem de nos chamar de baderneiros e de arruaceiros, não. Nós fomos para a rua de uma forma muito ordeira e fizemos sim o protesto, e os professores do município de Passo Fundo demonstraram que estão num nível de politização bem avançado. Quando tu diz politização, tu se refere ao que exatamente, Eduardo? Me refiro à consciência do que está acontecendo. Nós temos outras categorias que não têm conseguido se mobilizar por N razões que não cabe aqui discutir, né, Marcelo? Mas nós, o município, tem conseguido. Eles têm atendido o nosso chamado, e não é porque somos lá as grandes lideranças, não. Porque os professores são conscientes e sabem, não, nós temos que ir, não porque o sindicato chamou, porque nós precisamos nos mobilizar. Então essa é a diferença da categoria do magistério do município. Ela não segue uma liderança ou alguma coisa, ela segue os seus princípios, porque nós sempre mantemos esse diálogo com os professores. Pode-se dizer, então, fazendo um balanço após toda essa conversa que a gente teve no primeiro bloco e também agora no segundo bloco, pode-se dizer que o sistema do IPASSO é sim viável para o município, viável para os servidores, e é um sistema que, se seguir da maneira como está servindo muito bem. É essa a interpretação que se pode ter. É um sistema viável e seguro, mas vai depender muito da reforma que possa acontecer. E isso, quem poderá dizer qual o impacto que isso poderá gerar, será um cálculo atuarial. Nós temos que fugir dessa falácia, desse achômetro, de imaginar, projetando mais tantos anos, esse servidor vai ter que contribuir X tempo, X reais. Então, são essas respostas que nós precisamos. Agora, nós temos que ter muita certeza o caminho que está sendo percorrido, porque, como bem frisado, o estado de alerta agora, para todas as categorias, ele é essencial. Ele é essencial, porque as reformas, a vontade do governo federal é realmente de empurrar o mais rápido possível, tanto a reforma previdenciária, trabalhista, sindical, enfim, todas as reformas possíveis, porque houve uma chancela
com o governo do governo brasileiro, com instituições internacionais para que isso acontecesse. Não é uma mera atitude de vontade, independentemente de quem seja o aleatória, né? Sem não, nenhum sentido. São contratos, são acordos que foram celebrados. E isso, obviamente, tem que ser encaminhado o mais rápido possível. Portanto, a nossa responsabilidade como dirigentes sindicais, como lideranças das categorias, é realmente externar isso para o maior número de pessoas para que realmente o estado de alerta se mantenha. Tá certo, então, Marcelo, quero agradecer a tua presença no programa de hoje. Foi um prazer, foi muito esclarecedor, inclusive para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Ingrid, agradeço aos nossos telespectadores, agradeço também ao Eduardo, que contribuiu muito para que essa conversa acontecesse, e estou à disposição para futuros debates. Tá certo, muito obrigada. Obrigada, professor Eduardo. Agradeço a você, Ingrid, agradeço mais uma vez a gentileza do Marcelo ter atendido o nosso pedido, né? E agradeço ao telespectador por ter acompanhado o nosso trabalho. Tá certo. A gente encerra mais um programa Educação e Debate aqui no Canal 16, que é uma parceria entre o CMP Sindicato e a TV Câmara de Passo Fundo, e que no programa dessa semana tratou sobre a questão da Previdência Municipal e também esclareceu aos telespectadores o funcionamento do IPASSO, que é o Instituto da Previdência dos Servidores Municipais aqui de Passo Fundo. A gente agradece a sua audiência. Na próxima semana a gente volta com mais assunto de qualidade, relevante para toda a comunidade de Passo Fundo, em especial para o Magistério Municipal. Um grande abraço e até mais!